Quem já está com a gente também é o Guilherme Frossá. Seja muito bem-vindo, nosso colunista O Tempo Esportes. Tudo bem com você? Tô bem, Dimar, e vocês? Tudo certo? Um abraço pra você, pro Lélio, pra todo mundo que tá com a ótimo. gente neste OTS. Para começar, claro, nós vamos analisar o jogo, né? Ouvir as entrevistas do Cuca e tudo mais, mas eu te faço a mesma pergunta que eu fiz pro Lélio. Um tempo joga bem, no outro é um Deus nos acuda, ou é um Deus nos acuda, depois joga bem, depende do contexto, mas continua levando essa história. E o Lélio falou que preocupa para a temporada. Você também fica preocupado? Claro que sim, muito. Esse Atlético muito inconstante é a minha principal preocupação nesse trabalho do Cuca, Dimar. Eu acho que o Atlético poderia e deveria, no mês 8, estar jogando mais bola. É um time que, se a gente puxar pela memória, não me lembro assim de o Atlético ter feito 3 jogos em sequência bem jogados durante toda a partida. É sempre assim, é exatamente isso que você falou. Primeiro tempo muito ruim, melhora no segundo, ou quando começa bem, piora depois, e isso naturalmente preocupa. Ontem eu achei um primeiro tempo horrível e um segundo tempo ok, pro gasto. O time do Godoy Cruz não é um time forte, é um adversário muito inferior ao Atlético tecnicamente, e no segundo tempo o Atlético fez o dever de casa. Venceu, fez o gol com o Natanael, que foi um destaque da partida, achei que ele fez um bom jogo, e basicamente confirmou ali a classificação, porque já tinha vencido o jogo da ida em BH por 2-1. Então, é um desempenho que, mais uma vez, deixa a gente preocupado. É claro que a classificação deve ser comemorada. O Atlético tá passando nas Copas, eliminou o Flamengo, que foi uma grande conquista aí. Né? Conquista no sentido de um grande feito, né? Pra deixar uma palavra que traduz bem o que eu tô dizendo. Um grande feito eliminar o Flamengo, que era o favorito na Copa do Brasil. Na Sul-Americana tá fazendo o dever de casa, apesar de ter jogado aquela fase de playoffs que não era necessário, mas passou por ela. Então eu acho que o atleticano tem que, nesse momento, olhar para a temporada e comemorar os resultados até aqui, porque, com exceção do brasileiro, o Atlético tem feito dever de casa, tá vivo nas 2 Copas e ganhou o campeonato estadual, mas o desempenho é realmente muito preocupante. Eu concordo com 99% do que disse o Lélio no comentário inicial dele sobre o jogo. Eu vou discordar só em uma coisa. Para mim, o melhor em campo foi o Alexander. Tô encantado com o futebol do Alexander, acho que joga muita bola e potencializa demais o meio-campo do Atlético. O Everson fez o que ele está acostumado a fazer, salvou o Atlético em pelo menos 2 ocasiões, uma defesaça no primeiro tempo e uma defesaça no segundo, aquela bola que desviou e entraria se ele não tivesse muito ligado, mas o Alexander joga bola demais, e para mim, esse Galo sente falta de mais qualidade, tanto na frente dele, mais ao ataque, ou seja, esse meio campo ofensivo, essa criação de jogadas precisa melhorar, e é dever do Cuca fazer melhorar, porque ele tem peças para isso, Scarpa, Renier, por aí vai, e por trás ali, né, também na proteção de meio campo, ou seja, um pouco atrás de onde joga o Alexander, eu acho que dá pra melhorar. Eu gosto do Alan Franco, acho ele um volante ok, mas acho que o Atlético precisa de um volante mais do que ok, precisa de alguém pra tomar conta da posição, pra potencializar o jogadoraço que é o Alexander. Pode soltar a bola um pouquinho mais rápido em um lance ou outro, mas pra mim é um jogador, assim, completo da posição, e eu tô muito feliz com a chegada e com o crescimento desse jogador com a camisa do Galo, viu, Dimar? Lélio, você também gosta ou tá te enchendo os olhos, o Alexander? Ele desde a primeira, segunda apresentação dele ali, a gente já viu que não tinha como ele ser reserva. Ontem também, concordo, ele voltou a jogar bem, mas eu vou manter meu voto no Everson. Ele jogou bem, o próprio Vitor Hugo também, né? Não foi tão mal assim, mas quase, né? Que foi quase. Por pouco, né? Não é marcado um pênalti contra o Atlético. O árbitro acabou aplicando bem a regra do jogo, mas também se marcasse pênalti não seria nenhum absurdo, no meu ponto de vista. Mas o Alexander, para mim, já é titular absoluto do time do Galo. Quanto a isso, eu concordo com o Frossá. E sim, é um jogador muito técnico, né? Então, realmente vai encantar e vai dar muitas alegrias à torcida do Galo. Mas fica faltando ainda um volantão, né, Lélio? O seu volantão. Eu tô querendo um volante, viu, Frossá? Eu quero um volantão e um zagueiro com a cara do Durval pra sequência da temporada. Lianco e a cara do Durval certíssimo. seria bom, né? Porque né? Mas pelo menos que chegue em condições de jogo, né, Frossá? Depois a gente vai falar sobre isso. Primeiro eu vou chamar o Cuca, mas assim, né? Trazer quem também não tem condição numa situação que tá também é complicado, né, gente? Então vamos lá.
Vamos ouvir o técnico Cuca, né? Essa primeira parte ele vai analisar o jogo com 2 tempos bem diferentes. Cuca. O primeiro tempo foi um jogo mais difícil para nós, o adversário jogou mais no campo de ataque, né? Nós não conseguimos contra-atacar, não tivemos grandes chances no primeiro tempo, defendemos bem, mas não criamos nada, né? E no intervalo foi cobrado, foi falado que a gente precisava jogar, que nós tínhamos que ter mais jogo para envolver o adversário, para fazer um gol, porque senão até o final, você na pressão que estava no jogo, era muito perigoso acabar tomando um gol. E nós jogamos melhor o segundo tempo, controlamos muito bem o adversário, tiramos as jogadas mais perigosas deles, eles criaram um pouco no segundo tempo em função da diminuição de espaço que nós tivemos na equipe deles, e a gente fez o gol e tivemos mais oportunidades e erramos no passe final, bolas até relativamente fáceis, né, que a gente poderia ter criado situações melhores e ter definido o jogo, mas o 1-0 foi ótimo, são 2 vitórias seguidas, jogo de Copa, aqui uma empolgação enorme do torcedor, e a gente soube competir como tem que ser essa competição. É isso, né, Lélio? O Cuca vê sempre o mesmo jogo que a gente vê, né? Ele não foge muito dessa responsabilidade, continua tendo essa história com ele de, no intervalo, ele consegue fazer a diferença, né? Seja na motivação, seja no reposicionamento do time. Ontem, por exemplo, estava quase começando o segundo tempo, ele ainda estava no campo, reconduzindo os jogadores, porque ia entrar o atacante, né, da equipe do Godoy Cruz, que é um atacante com características diferentes. Ele teve que reposicionar o time e foi isso que ele fez, por isso que ele ficou no gramado. Ou seja, a leitura do jogo do Cuca continua salvando também o time em muitas circunstâncias, né? Porque o time que ele voltou pro segundo tempo foi o mesmo que começou. O mesmo, exatamente. Mas também, Dimara, eu ontem falei muito, né, de novo sobre a postura do Atlético. A postura tinha que ser de um jogo decisivo. O Atlético entrou muito espaçado em campo, marcando a distância. O outro time fazia a jogada que ele bem quisesse fazer, e o Atlético meio que marcando com os olhos, e o pior, né, errando passes. E é verdade, o árbitro chileno também deixou de apitar várias faltas favoráveis ao Atlético, mas isso não justifica o primeiro tempo. E no segundo tempo ele corrigiu muita coisa, o posicionamento defensivo melhorou, tanto que você sai de um primeiro tempo em que sofreu 8 finalizações para sofrer apenas 4. Isso. Ou seja, diminuiu 50%. E você, no primeiro tempo que finalizou uma vez, conseguiu finalizar 6. Olha a diferença. Então foi realmente bem diferente o Atlético no segundo tempo. Aliás, por mais que eu critique o Cuca e tudo mais, uma coisa ninguém pode tirar dele, que é a maneira que ele consegue mexer no time no intervalo. Poucos técnicos têm essa qualidade do Cuca. Talvez o Levir Coupe tinha essa característica também de mexer bem no vestiário, né? Enfim, mas o Cuca realmente ele se supera em termos de intervalo. Vou te dizer uma coisa, se fosse outro treinador, tá perdido, porque do jeito que joga um tempo bem, o outro não, né? Porque o Cuca, né, François, ele admite os erros, ele corrige até efetivamente jogadores mesmo, mas ontem ele viu que não era isso, né? Era o posicionamento mesmo em campo, então ele conseguiu corrigir com o mesmo time, né? Exatamente. O Cuca faz só uma mudancinha tática ali no intervalo, que ele joga o Rony um pouco mais pro lado, porque o Scarpa estava sofrendo muito na marcação pelo corredor ali. Algumas jogadas do Godoy foram em cima do Scarpa ali. Tem até uma finalização, aquela da defesaça do Everson. O Scarpa fica meio perdido na área ali. Aquele Andino, bom jogador do Godoy, domina a bola nas costas dele, obriga o Everson a fazer uma grande defesa. Mas realmente não teve uma grande mudança tática. É um padrão desse time do Atlético melhorar no segundo tempo nessa temporada. Foram raras as vezes que isso não aconteceu. E ontem o Cuca foi muito corajoso para tomar uma decisão também, que eu acho que a gente precisa elogiar, o Lélio já falou rapidinho sobre isso, que foi a entrada do Vitor Hugo na zaga, né? Porque eu não achei o Ivan Roman mal no jogo contra o Grêmio. Eu acho que o grande problema da defesa do Atlético contra o Grêmio foi o Alonso. Eu acho que o Alonso faz uma temporada muito fraca, no meu ponto de vista. Mas contra o Grêmio, o Ivan Roman até mostrou boa recuperação, boa presença ali, né, dentro da área.
E ele troca, colocando um zagueiro que é canhoto ao lado do Alonso, 2 canhotos, ele é uma coisa rara de acontecer, né? O próprio Cuca já falou que não é o ideal, porque de fato, você joga com um jogador que tem a perna esquerda predominante pela direita na zaga, né? Fica mais difícil para ele fazer a cobertura do lateral, para sair jogando, enfim. E acabou que deu certo. Gostei muito do jogo do Vitor Hugo. Teve realmente o lance ali do quase pênalti, mas a regra diz que se a bola pegou no corpo dele antes, então tinha que tirar, então o juiz tomou a decisão correta. Mas tirando esse lance que dá pra gente questionar a postura, o braço estava aberto, dava pra evitar, o Vitor Hugo foi absoluto no jogo, especialmente pelo alto. Vocês vão lembrar que depois do jogo contra o Grêmio, o Cuca falou muito disso, né? O Atlético toma 2 gols de bola parada, e o Cuca falou, olha, o meu elenco não me dá alternativas de cabeceadores. E realmente, você não tem o Lianco, fica pouca gente com essa característica de bola aérea no elenco, né? O Alonso é um zagueiro que não tem essa característica como predominante, os laterais não são bons laterais pelo alto, assim, não são jogadores tão altos que têm essa característica de rebater bolas. O Atlético não tem um volante de imposição física pelo alto, como por exemplo era um Batalha que jogou aqui no passado, que era um cara que se garantia pelo alto. O Atlético não tem um centroavante alto, que a gente sabe que em jogadas de bola parada defensiva ajuda também. Quantas vezes a gente não viu o Daverson, por exemplo, tirando bola de cabeça em escanteios, né, favoráveis aos adversários do Galo? Faz falta. Então o time é baixo num geral e isso faz muita diferença. Você vai jogar contra um time argentino na casa deles, os caras precisaram ganhar o jogo, é claro que eles vão chuveirar a bola na área. Eles não têm qualidade pra colocar o Galo na roda e criar jogadas por dentro, triangular e sair na cara do Everson. É muito difícil que isso aconteça. Então o jogo deles é isso, é volume, é empurrar pra trás e jogar a bola na área. E o Vitor Hugo, nessa característica de rebater as bolas, ganhar disputas pelo alto, foi muito bem. Então o Cuca tomou uma decisão que, se dar errado, era tudo nas costas dele. Se o Vitor Hugo falha, o Atlético é eliminado, o Cuca ia ter que se explicar por que ele trocou a zaga e colocou 2 canhotos, e enfim. E deu muito certo. Então nisso o Cuca merece méritos. É aquilo, né? Eu, o Lélio e a gente que analisa o Atlético sem rabo preso, a gente sabe muito bem o que dá certo, o que não dá, o que merece elogio, o que merece crítica, né? O Atlético e o trabalho do Cuca nesse ano merece várias críticas. O time poderia, como eu disse, deveria estar jogando muito mais bola, mas o Cuca também tem os seus acertos e ontem um deles pra mim foi esse, o Vitor Hugo na zaga, deu muito certo. E vou deixar a provocação aí pra vocês, não sei não se depois de o Julianco voltar, se o Alonso vai continuar sendo esse zagueiro titular absoluto do time, não. Porque, olha, pra mim a temporada do Alonso é bem questionável e o Vitor Hugo, se mantiver o desempenho que ele teve ontem, claro que a amostra ainda é pequena, pode ameaçar essa titularidade do Paraguai, na minha opinião, viu, Dimar? Vitor Hugo tem cara feia, Lélio Gustavo? Tem. Tem, mas... Ajuda? Eu não sei, viu? Não sei lá, hein, Frossar? Não sei, não. O Alonso ontem foi pro sacrifício, né? Jogando pelo lado direito e tudo mais. Mas vamos ver como vai se sair o Vitor Hugo. Ele vai ter a chance de jogar a segunda partida consecutiva domingo, lá no Morumbi contra o São Paulo, né? E certamente tendo o Ivan Romão ao seu lado, já que o Júnior Alonso é um dos jogadores impossibilitados aí de estarem presentes no jogo do próximo domingo clássico lá no Morumbi. Mas vamos ver como ele vai se comportar. De repente, é aquele negócio, o cara fica aí apagado o ano inteiro, né, e no segundo semestre ele consegue fazer alguma coisa. Tomara, porque o momento do Atlético pede realmente um zagueiro bom, né, firme, para a sequência da temporada. Mas, de qualquer maneira, o Frossar, ele falou uma coisa certa aí. O Cuca, se desse tudo errado ontem com a entrada do Vitor Hugo, ele estava perdido. Ontem mesmo a gente se lembrava aqui, Frossar. No domingo, o que o Cuca falou sobre a não utilização do Vitor Hugo ao lado do Júnior Alonso? Que ficaria estranho 2 canhotos jogando juntos, né? É dizer, o Cuca, ele foi bem incoerente, mas deu certo, voltou com a classificação está voltando, né? Com a classificação na bagagem, né, Dimara? Verdade. Eu tomei um susto também quando eu vi Vitor Hugo. Falei, Jesus amado, o que é isso? É agora, né? Mas deu certo. Aí o Cuca falou também depois do jogo, especificamente das suas opções. O Vitor Hugo e o Natanael. O Natanael marcou e estava amarelado já no começo do jogo. É um risco grande, né? Ele fez uma grande partida com muita personalidade e o Vitor Hugo foi soberbo na bola aérea, como ele sempre é, e teve boa
Boa saída de jogo, lógico que o jogo estava muito apertado no primeiro tempo, mas no segundo tivemos uma qualidade um pouco melhor de saída e tanto tempo que ele não jogava, né? É difícil optar por 2 jogadores canhotos, se pode perder a saída de bola. O Alonso veio para a direita, a gente compensou muitas das vezes com o Francos fazendo esse terceiro pelo lado direito para ter uma saída melhor, principalmente no segundo tempo. E acho que ele foi muito bem na partida também, o Vitor Hugo. É um xadrez, né, gente? É puxa lá, puxa cá, esse é canhoto, eu vou botar o outro para fazer a entrada, para segurar, não sei ali. Nada é fácil. Agora, se o Vitor Hugo realmente for bem no jogo contra o São Paulo, né, e principalmente nessa questão da bola aérea defensiva do Atlético, eu vou dizer assim, Lélio Gustavo, onde você estava, Vitor Hugo, né? Porque se tem todas essas qualidades e não entrou ainda, né? Pois é, porque ele tá aí desde o início da temporada, né? Isso é verdade. Né? Você também vai falar isso, Frossá? Onde você estava, Vitor Hugo? Porque você tá passando esse aperto todo. Esse Vitor Hugo, com todas essas características, tá aí, ninguém viu, né? E o Júnior Alonso jogando mal o ano inteiro. Exato, né? exato. Exato. Eu acho que passa muito por aí, viu? Passa muito pela questão do Alonso. É um zagueiro que... É um zagueiro histórico no Atlético, campeão brasileiro em 2021. Claro. Teve uma temporada espetacular naquele ano, beleza. Mas pra mim, desde a primeira saída, quando ele bateu no futebol russo e voltou, nunca mais foi o mesmo, assim. Eu não tô falando que o Alonso é um zagueiro ruim, não tô falando que é um jogador descartável. Eu acho ele um jogador muito experiente, um jogador que vai muito bem por baixo, é esperto pra jogar, pra ocupar espaços. Mas a temporada dele é ruim, no meu ponto de vista. Assim, o Alonso falha reiteradamente, especialmente nessa questão da bola aérea. E ele deveria ser, no meu ponto de vista, um pouco menos intocável do que é. Eu acho que o Vitor Hugo jogou muito pouco ao longo da temporada, porque o Alonso ele tem esse status de titular absoluto, e o Vitor Hugo veio claramente para ser um reserva do Alonso, para ter algum zagueiro canhoto no banco, porque não tinha. A gente lembra os bastidores daquele momento que o Vitor Hugo chegou, né, Dimara? O Cuca queria um zagueiro para brigar por titularidade com o Alonso. Eu quero um zagueiro pronto para chegar e jogar. Naquele momento o Atlético não tinha o capilé, né, para falar aqui, né, na gíria, para trazer um zagueiro pronto, um zagueiro de primeiro nível, um zagueiro para brigar por titularidade. Então a solução foi trazer o Vitor Hugo, que era um zagueiro que estava sem tanto espaço no Bahia, não estava jogando tanto, que o Cuca confiava, porque foram campeões brasileiros juntos no Palmeiras, e por isso o Vitor Hugo veio. Eu acho que ele jogou muito pouco, porque o Alonso é um jogador muito regular, no sentido assim, não é um cara de muitos cartões, não é um cara que se machuca, ele tá sempre disponível. E o Vitor Hugo acabou jogando muito pouco. Mas pra mim, ontem ele mostrou que pelo menos merece um pouco mais de minutagem, que é o termo da moda, né? Não tô cravando aqui que ele tem que ser titular, não. Só tô dizendo que ele passou segurança e que se ele jogar a bola que ele jogou ontem, ele merece ser mais experimentado, pra gente ver na prática quem que merece jogar, né? Antigamente era mais fácil pra gente, né, Dimara? Porque a gente via treino. A gente falava, o fulano tá treinando bem, esse aqui tá treinando mal. Agora é só ver jogo, então a gente tem que falar com base no que a gente vê de jogo. Se o cara não joga, fica difícil. E olha que a gente salvava treinador e jogador, né, Lélio Frossá? Porque se o negócio não tava dando certo, alguém falava, o treinador, já falava, não foi isso que ele pediu no treino. Ou se o jogador tava fazendo alguma coisa, né, ou não fazendo, você tinha como falar, olha, ele treinou isso, treinou aquilo, agora a gente não sabe, então não dá pra salvar ninguém, né, Lélio? É verdade. Não tem como. Quando a imprensa tava lá e via os trabalhos, né? Falou, ó, o camarada trabalhou de um jeito e o time não correspondeu dentro de campo. Então, exatamente, a culpa não é dele. Claro. Isso é verdade. Vários e vários treinadores tiveram aí suas peles salvas pela imprensa em algum momento. É verdade. Agora não tá dando pra salvar ninguém. Pra terminar, então, a entrevista do Cuca, ele falou também sobre o momento do Atlético, né? Assim, com todas as críticas, o fato dele não estar jogando melhor futebol, mas o Atlético está nas quartas de final da Copa do Brasil, nas quartas da Sul-Americana, sem esquecer, é claro, o brasileiro. Ele não pode esquecer de jeito nenhum, né? Já passou a aprovação do ano passado, não quer nem ouvir falar, o Cuca falou sobre isso. É difícil entender, mas não é difícil explicar. Nós tivemos, depois da parada, 6 partidas com 4 jogos fora de casa. E jogos duríssimos, que é a Bahia fora, Flamengo, Vasco, Palmeiras. São jogos duríssimos, né? Nós vencemos em casa o Red Bull e o erro maior foi ter perdido o jogo para o Grêmio. Esse sim foi
uma derrapada feia que nós demos. Porque se você ganha o jogo do Grêmio, se você vier fazer uma classificação em percentual de pontos ganhos, a gente estaria ali em 6º lugar com os 2 jogos que faltam, né, em percentual. Essa derrapada aí, ela custou caro, porque ela mexe no emocional, a cobrança vem forte da arquibancada, né, e hoje era um jogo que definia muita coisa, não só a classificação, como você entra em crise se você não classificar. É incrível, não é, como é o futebol. Agora nós temos ainda no Brasileiro, antes da parada da data FIFA, 2 jogos duríssimos, que é fora com o São Paulo e fora com o Vitória. Então, de 8 jogos, nós vamos ter jogado 6 fora. Então, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter calma, pensar bem no que fazer para domingo. A gente tem uma decisão na quarta-feira com o Cruzeiro, então a gente tem que fazer tudo pensado, avaliado, junto com a fisiologia, a preparação física, para não correr risco de perder jogador lesionado. Esse é o maior medo que a gente tem. A gente está em 3 competições, tem que ter um elenco muito grande para 3 competições. Você não vai conseguir jogar no mesmo nível, domingo e quarta. É jogo, por exemplo, o São Paulo vai jogar com a gente domingo em casa e não teve jogo no meio de semana. Teve terça, então ele teve quarta, quinta, sexta, sábado e não tem viagem. Nós temos agora que fazer mais 5, 6 horas de viagem para jogar domingo. Então, é uma diferença e a gente tem que ser inteligente e tentar equilibrar essa diferença para fazer um bom jogo domingo. Eu nem vou perguntar se ele vai poupar, né, Lélio? Porque já são tantos desfalques, já está todo mundo poupado, né? Não, vai fazer o quê? Né? Não lembrar, Júnior Alonso, Hulk, Coelho, Isso. Quem mais? Tem Lianco, Saravia. Tem o Saravia que está contundido. Também. Então são vários desfalques aí, sei lá. Qual que vai ser realmente o time que o Atlético vai mandar a campo domingo contra o São Paulo. Não dá para falar mesmo. Eu também vi hoje no noticiário do São Paulo, né, que o treinador tá até tranquilo, porque né, agora a próxima fase da Libertadores é lá na frente, não sei o que, que ele pode entrar com alguns jogadores que chegaram agora, que nem tiveram chance de entrar, então também deve ser um São Paulo bem diferente, né? Não sei se é melhor ou se é pior, né? Porque muita gente querendo mostrar serviço também, e é mais difícil você compreender como joga um adversário que você desconhece, né, Frossá? Mas o Atlético também é um Atlético muito diferente, né? O São Paulo tá muito bem no pós-mundial, né? O São Paulo do Crespo, eu levantei esses números hoje, fez 12 jogos, perdeu 2. Perdeu pro Flamengo no Maracanã, na estreia do Crespo, e é uma derrota absolutamente compreensível. O Flamengo tá com uma máquina, né, nessa temporada. E perdeu o jogo pro Atlético Paranaense, aquele da Copa do Brasil, que o São Paulo acaba eliminado. O jogo teve a expulsão do Rafael, goleiro, enfim. É um jogo muito duro, independentemente da escalação do Atlético, né? O Atlético vai pro Morumbi para tentar pontuar, quem sabe. Se me derem um contrato agora para assinar um empate, eu assino feliz, viu, Dimar? Assino e solta um foguete na sequência para comemorar, porque para mim é um jogo muito duro pela força do adversário. O Galo costuma regular contra o São Paulo, é um adversário que o Atlético costuma jogar bem. Agora, não tem como falar desse jogo sem considerar que dias depois tem o Atlético e Cruzeiro pela Copa do Brasil na Arena, na quarta-feira, dia 27, que é um jogo que, assim, é um jogo que determina a temporada. A gente sabe muito bem o tamanho do clássico, e um clássico valendo vaga numa competição nacional, ainda mais, né? E vale lembrar que o Cruzeiro, nessa semana, essa que estamos falando, teve a semana cheia para trabalhar, né? Porque não teve jogo de competição internacional. Então o Cruzeiro tá mais inteiro fisicamente, joga no fim de semana, claro, mas joga em casa contra o Inter, enquanto o Atlético viaja. Então o Galo fisicamente, caso use os titulares, os que estão à disposição, né, no Morumbi, pode chegar para o jogo da quarta-feira com uma deficiência física em relação ao rival, sendo que para classificar um mata-mata que você joga o primeiro jogo em casa, todo mundo sabe que é essencial fazer um bom resultado em seus domínios para depois ir vivo para o jogo da volta com o mando do adversário. Então, eu acho que o Cuca vai segurar um pouco mais do que ele tem segurado, porque a gente observando a temporada do Atlético no Brasileiro, o Cuca segura muito pouco, né? Ele tem usado titulares quase que sempre, né? Mesmo quando ele segura tira o Hulk aqui, tira um ali, mas time reserva, igual a gente viu o Milito, por exemplo, fazendo ano passado, ele não usa. Não. Nesse jogo do Morumbi, sei não. Tô achando que ele vai tirar um pouquinho mais o pé para ter um time inteiro na quarta-feira, e se fizer eu vou entender, porque o jogo de quarta passa muito por essa questão física. Então o Frossá tá falando que o time dele seria no domingo, lá no Morumbi,
Gabriel Delfim. Coloca, a gente tem uma Gabriel escalação Menino. aqui, porque a gente é ousado, Vamos né, ver, Léo? então. Nós Boa, somos Léo. ousados. Aí a gente pegou e falou, vamos fazer uma escalação do Atlético. Tá aí a nossa escalação. Coloca aí pra mim. Não, o Léo já poupou todo mundo, tá, gente? Mas coloca aqui pra mim no telão pra eu poder ler pro pessoal. Tem Everson, tem Natanael, tem Vitor Hugo, tem Ivan Roman, Guilherme Arana, Alexander, Alan Franco, Igor Gomes, Biel, Júnior Santos e Rony. Não tá bom de poupado aqui, não? Não, aí é Não? Gabriel Sei Delfim, não, hein? Gabriel Menino, Vitor Hugo, Ivan Roman e Caio Paulista. É mesmo? Fausto Vera, Igor Gomes, arruma mais um pro meio de campo aí, ô Frossá. Que possa jogar. Não, acho que o Franco pode jogar. O Franco é guerreirinho, ele aguenta. Dudu O Alexandre tem que tirar. não? Dudu Não pode, Dudu não pode. Aí, Olha, Dudu ainda não tem pode, o Dudu hein? que não pode, hein, gente? E aí, mais pra frente aí, é isso mesmo. Biel, Júnior Santos e... Rony. Não. Rony também não. Pode dar uma chance pro João Marcelo começar o jogo João lá. Marcelo, vocês estão matando o torcedor, não tem nada Eu de acho que tem questão, chance do Rony ir. Eu acho que tem chance do Rony ir, de Mari Lélio, porque acho que no clássico ele vai de Renier. Eu também acho. Tem Só o por isso. Renier, Porque se, pois é. se for o Rony no clássico, Tem o Renier. Que é o por clássico, isso. né, Lélio? Não vai entrar com o Rony, já pra ele tomar uma vaia de todo tamanho, a torcida contra, aquele rolo danado. Aqui eu acho que não vai Rony, não. Mas ontem a gente viu o Rony lutando muito, como lutou sempre, muito. dentro de campo, né? Então o meio de campo já seria Fausto Vera, Igor Gomes e Renier. É o time todo poupado, viu? Olha, Lélio, muito bom. Aí não tem reserva, né? Você bota mas- os meninos do Sub-20. Ô Dimara, é porque é o adversário diferente na Copa do Brasil. Claro. Então isso aí faz com que qualquer planejamento seja mudado. Depois a gente vai falar sobre o Cruzeiro. E aí, pra amanhã? Pois A é, gente também também não fiquei sabe. pensando sobre É isso. verdade. Não é fácil, não. E aqui, depois que vocês reservaram, né, o Atlético todo aí, vale a gente dizer o seguinte, o pessoal deve estar lá, mas né, eles estão falando isso do clássico, mas o brasileiro a gente tem... Gente, clássico é jogo da torcida, né? Independentemente do que vai acontecer depois do clássico, né, e o que vai acontecer nesses dois clássicos, é jogo da torcida, né? É como se fosse um troféu específico da torcida dentro de uma competição. No caso específico, a Copa do Brasil, né? Então, assim, é um outro... E tá valendo pros dois lados, né? Então tem uma outra conotação, uma outra história. E aí, o próprio torcedor aceita um time muito mudado em relação a isso. É mais ou menos isso, né, Lério? Com certeza, esse jogo É aí... da torcida. O torcedor, se acontece o resultado ruim, principalmente dentro de casa, de novo vai ser uma onda federal. Pode esperar. O jogo é na Pode arena. esperar. Né? O primeiro é quarta-feira na Arena MRV e os ingressos já estão praticamente esgotados. Isso, o Atlético já tá vendendo. Né? Eles já estão esgotados praticamente, né, Frossá? Exato. Pouquíssimos ingressos à disposição. Quase lotado já o estádio de forma garantida já. Olha, tá vendo? Então, assim, não dá, Com né, gente? preços assim, né? É a hora que tem pra ganhar mais dinheiro, né, agora Léo? vai, uma renda aí que você pode esperar entre 6 e 7 milhões de reais Que na isso, quarta-feira. tudo isso? Então, assim, vale dinheiro, vale classificação, vale, né, o que você vai falar pro seu companheiro depois, no dia seguinte. E é um tira-teima, né, Dimara? É um tira-teima. Porque Quem é foram melhor? dois confrontos de Copa do Brasil na história, de Isso. Atlético e Cruzeiro, tá 1-1, né? O Atlético foi campeão em 2014 naquela final e em Isso. 2019 o Cruzeiro Tirou o passou Atlético. justamente numa fase de quartas de final. Então tá 1-1, é um jogo que vale demais, é um jogo que, é o que você falou, é o jogo da torcida, é o jogo que pro treinador tem um peso diferente, o Cuca Também. sabe muito bem disso, melhor do que todos nós aqui. Eu acho que até o Jardim sabe que é recém-chegado do Brasil, o Cuca sabe mais do que ele, porque
né? Tá por aqui há muito mais tempo. Então é um jogo que realmente vale muito mais do que 3 pontos, do que uma classificação, do que um avanço de fase. E quem passar tá entre os 4 da Copa do Brasil, sendo que Palmeiras já foi, Flamengo já foi. É uma competição que deu uma clareada também, olhando para os concorrentes. Então, eu acho. Estou com o Lélio nessa. Domingo é dia de tirar o pé um pouquinho, preservar os principais jogadores para chegar inteiro na quarta e tentar fazer um bom jogo contra o Cruzeiro para levar uma vantagem para o Mineirão. Então vamos ver o que acontecerá. Cenas dos próximos capítulos no domingo, né? Porque é uma hora antes que eles vão divulgar a escalação, a gente vai... vai dar pra gente saber também por quem vai viajar, né? Porque aqui também, esse negócio vai poupar, poupa, né? Larga pra trás, não viaja, tá todo mundo cansado da viagem, nem chegou ainda, eu acho. Então assim, poupou, tá? Larga pra trás, deixa aí. É isso? Obrigada, Frossá! Perfeito, tô com você. Valeu Di, um beijo pra vocês, até a próxima, sempre um prazer. A gente se encontra aqui nos próximos dias pra voltar a falar de Galo. Até Nossa, mais. semana que vem a gente vai encontrar demais, né, querida? É um clássico, né? O Twitter aqui, é verdade. O YouTube já tá um clássico. Você imagina na semana do clássico, né? E na outra semana também. Valeu, Frossá. Beijo grande. Bom final de semana.